Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. No episódio de hoje do Tudãocast, eu tô aqui com o André Cleto. E aí você vai falar assim, mas André já esteve aqui, mas a gente tem novas coisas a conversar, novas coisas a falar. E a gente tem um assunto muito especial para tratar aqui, mas que só vai ver quem chegar aqui até o final. Então, André, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Tudãocast, né? Vamos conversar sobre esse assunto que não deveria ser, mas é pegajoso, que é o direito do trabalho, mas não só isso, sobre os outros direitos também. Então, para quem não viu o seu primeiro programa, se apresenta aí. Olá, pessoal que está assistindo mais uma vez aqui no Tudão Cash. Agradeço a participação. E eu acho que é sempre importante ouvir um pouquinho sobre o direito do trabalho, né? Porque eu acho que você ou é empregado ou é empregador, é difícil fugir dessa relação, né? Uhum. Então, eu acho que o assunto sempre gira em torno dessas relações, que é relação de emprego, é relação de trabalho, não sei se tem direito de carteira assinada, se não tem. Então, eu acho que é interessante tanto para quem emprega quanto para quem é empregado, né? É isso. André é que gravou curso com a gente aqui na H2Z Studio, tá? Esse vídeo ele é gravado na H2Z, em um dos estúdios da H2Z Studio. E eu tenho muito orgulho do que a gente entregou para você naquele curso. É uma gravação, como é que a produção fala? Aveludada. Né? Aveludada. É um negócio bonito de ver, que dá para botar na televisão. E sim, você vê a qualidade do negócio. Mas vamos falar sobre direito. E sabe o que eu lembro sempre, André? Eu lembro sempre do caso do açougueiro, da tal da perua de açougueiro? Açougueiro, é o quê? Do adicional? Do É, adicional para sim, sim, açougueiro, né? sim, é. E aí, o que eu De vejo? insalubridade, todo É, frio. eu vejo por causa eu vejo que loucura que é a nossa legislação trabalhista, que até a tal da. Até a verruga que o açougueiro tem na mão, a gente tem que legislar a respeito, né? Então, o que que acontece? Nesse tipo de relação de emprego, além da lei trabalhista, acho que a complexidade está bem aí, né? Além da lei trabalhista, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele edita normas regulamentadoras, que são o que a gente chama de NR. Uhum. As NRs, elas, no que tange o adicional de insalubridade, ali vai estar especificado se a pessoa tem exposição a um agente insalubre, se a exposição é pequena, média ou alta. Então, assim, a insalubridade, ela tem uma variação dos percentuais conforme a exposição. Pode ser que o EPI, né, o equipamento de proteção individual, ele neutralize aquela exposição, ele não vai ter nenhum benefício pecuniário, digamos assim, porque ele não vai receber. Porque o adicional nada mais é do que uma indenização pela exposição ao agente insalubre. Uhum. Então, a hora extra é um adicional, a periculosidade é um adicional. Então, você tem que considerar o que tem o açougueiro que tem acesso à câmara frigorífica, aquele que tem acesso ao matadouro, que aí, se você for comparar o cara que você vai ao mercado, ele está só lá moendo a carne moída, cortando lá aquele colchão do boi para desmembrar ali nas partes. E o cara que está lá no abate, em contato com as vísceras do animal, então assim, a gente percebe que há uma diferença nisso. E a legislação, claro que a gente fala que tem diversos documentos que as empresas precisam ter, e caso haja alguma discussão em juízo, você tem perícia para ser realizada, mas o perito, né, ele vai emitir um laudo e ele vai constatar se a pessoa tem ou não o grau de exposição àquele agente. Então, assim, ele tem que usar luva, aquela luva de aço, porque ele pode cortar a mão. Então, a legislação trabalhista, nesse sentido, ela é bem completa. Uhum. Bem completa. Então, mas ser completa. E aí, claro que a gente vai trazer aqui o pessoal do direito. Eu não sou advogado, não sou bacharel em direito, então me tratem aqui, eu falei para a professora aqui, me trata como se eu fosse um aluno de primeiro período. Quando a gente está falando de legislação muito completa e quando a gente compara, não vou trazer o clichê dos Estados Unidos, não, vou trazer, sei lá, Suíça, que é uma legislação muito mais enxuta, com aquela common law, né, que o pessoal fala, Uhum. e onde cada caso é tratado de uma forma diferente, individual. Não existem, obviamente existem diferenças, mas não me parece que a gente tem muito mais litígio quando a legislação é completa e ela tenta abraçar todo mundo e ela acaba não abraçando ninguém.
O que eu sempre falo que as pessoas esquecem é que o Brasil ele foi um país por muitos anos escravocrata. Então a gente sai de uma situação de total abandono para essa relação. Então, quando na década de 40 surge a legislação trabalhista, na verdade o objetivo ali foi super proteger. Tanto que durante muitos anos, hoje não mais, mas a Justiça do Trabalho ela sempre foi tida como uma justiça chamada paternalista. Porque a gente percebia nitidamente que não existia uma igualdade de tratamento nas relações. Por quê? Porque o juiz do trabalho ele sempre, de alguma forma, tentava compensar aquela situação, porque ele partia da premissa que o empregado ele estava ali totalmente desamparado, porque o empregador ele não cumpria a legislação. Então, da década de 40 para cá, a gente percebe, por exemplo, em 2017, quando veio a reforma trabalhista, né, que muitos advogados conservadores, que a gente chama pró-empregado, né, muitas pessoas elas criticaram a reforma trabalhista justamente porque falava que era uma legislação que era pró-empregador. Só que, na verdade, no meu olhar, a legislação ela sempre foi muito protetiva ao empregado. E a grande maioria das pessoas que empregam são os pequenos e os médios empresários. Sim, Claro, 2 terços do país. exatamente. E são dessas pessoas que a gente está tratando. Então, por exemplo, em 2017, com a reforma trabalhista, é que foi possível hoje uma empresa pleitear em juízo a justiça gratuita. Até então não era possível. Então, eu faço doutorado a temática da minha tese é justamente que ainda há uma desigualdade de tratamento em relação ao empregado e ao empregador. Então, assim, dificilmente eu consigo, quando eu faço o requerimento da justiça gratuita para uma empresa, dificilmente eu consigo. Já que você trouxe esse assunto, eu ia deixar um pouquinho mais para frente, mas quando a gente está falando de reforma trabalhista, a gente está falando, obviamente, de mudança de legislação, porém, né, os operadores são os mesmos. E não acontece. Vamos lá, né? Como é que eu vou fazer essa pergunta sem mandarem um mandado de prisão aqui porque eu estou falando mal dos juízes, né? Não estou falando mal dos juízes, estou falando que pode ser que eles julguem de acordo com o pensamento que existia da legislação anterior. Isso acontece ou não? Sim, quando tem um autor, um processualista, chamado Leonardo Greco, que ele tem um artigo que eu sempre recomendo para os meus alunos, que se chama Processo Justo. O que é um processo justo? E um dos pontos que ele aborda nesse artigo são o que ele chama de contaminações psicológicas, que eu acho que eu vou responder o que você me perguntou. Porque se há um pré-julgamento por parte do magistrado, não importa o que você produza de prova, ele vai dar um jeito de julgar conforme ele quis. Então, é aquela história de você pensar no tribunal do júri e o juiz lê o jornal e ali uma manchete totalmente tendenciosa à condenação daquela pessoa, ali ele já forma o julgamento dele. A gente vê muito isso em filme nos Estados Unidos, né? E quando ele chega, claro que a gente está falando aqui que quem julga são os jurados, né? O juiz ele só vai ali fazer a dosimetria da pena, salvo engano, que não é a minha área, eu não vejo isso há muito tempo. Mas imagina o jurado que leu o jornal antes, um jornal totalmente tendencioso para aquela situação, e ali ele identifica, não, realmente, essa pessoa aqui foi ele que matou. Então, se a pessoa já tem esse pré-julgamento fixo na cabeça, não importa o que você fizer, ele vai dar um jeito, o magistrado, de julgar conforme o que ele entende. Então, trazendo isso para a realidade trabalhista, o exemplo que eu dei é esse. Nós estamos em 2024. Em 2017, a gente tem a reforma trabalhista permitindo que o empregador possa requerer a gratuidade de justiça, porque para quem é empregador na Justiça do Trabalho, quando ele está no polo passivo da ação, para ele recorrer, existe uma coisa chamada depósito recursal, que nada mais é do que uma garantia antecipada daquela futura execução. Então, ele tem que pagar para recorrer, e não é um valor baixo.
Para você ter uma ideia, se for uma empresa, uma limitada, hoje, dependendo do valor da condenação, se ele tiver que depositar o valor máximo, a gente está falando algo em torno de R$ 12.000. É qualquer empresário que tem uma limitada, que vai conseguir em 8 dias disponibilizar para a justiça, porque o dinheiro fica, fica à disposição da justiça, não entrega para o empregado, né? Mas a gente está falando de uma quantia que eu considero alta. R$ 12.000, eu já deixei de recorrer porque o meu cliente falou assim, doutor, eu não tenho. Aí você tenta a gratuidade de justiça, aí o tribunal não dá. Ah, é empresa, né? Tá, mas tá na lei. Outro dia mesmo, eu fui despachar. E eu ouvi isso. Ah, doutora, mas é empresa. Eu falei, pois é, mas a lei garante, né, a possibilidade. Então, assim, são tantas recorrências que isso virou um estudo na minha tese do doutorado. Mas aí, pela tua experiência, já faz 7 anos, né? A mudança de legislação, a reforma, ela obviamente, né, foi positiva, né? Ela foi uma renovação de um bando de coisas que vinha lá da década de 1940. E isso, né, nem sempre novidades são boas, mas nesse caso foi, como você bem disse, era muito tendenciosa para um lado e agora deu uma equilibrada. Mas para os operadores, isso foi positivo? Ou Sim, só no papel? até porque existe um renovo, né, nas mentes dos julgadores. Então, sempre tem, a gente percebe novos concursados, né? Então, assim, esse renovo, ele é importante. Então, claro, que o que eu falo aqui é de uma análise extremamente regionalizada. Eu estou falando do TRT da primeira região, aqui do Rio de Janeiro. Claro que, de repente, uma visão do TRT de uma outra localidade, a gente pode, de repente, pegar um advogado que tem uma visão completamente diferente. Né? A minha principal e maior atuação é aqui no Rio de Janeiro. Então, mas a gente percebe que há uma melhora, mas ainda assim longe do ideal. Mas o ideal ele é sempre perseguido, né? Sim. Não adianta. A maior parte dos teus clientes hoje são empregadores ou empregados? Empregadores. Empregadores. É. Eu tinha uma amiga minha que ela fez veterinária, né? E aí o pessoal zoava muito os veterinários que existe essa demanda no mercado. Existem veterinários que trabalham em abatedouro. E aí eu queria fazer. Existe isso também no direito, quando o advogado trabalhista vai trabalhar para a empresa, também existe esse bullying, né? Ele está trabalhando para a empresa, que é o lado errado da coisa, por conta desse estigma que teve da CLT antiga. Então, na verdade, o direito ele é muito amplo, né? Quando o aluno entra no curso para fazer o curso de bacharel em direito, ele pode focar num concurso público ou ele pode advogar. Ainda assim, se ele escolher advocacia, ele tem diversas áreas do direito, né? Direito civil, penal, empresarial, trabalhista. Se existe uma ramificação ainda maior, né? Se você, eu optei pelo direito penal, ele pode escolher o tipo de crime que ele vai querer atuar. Eu só quero lidar com quem comete crime de colarinho branco, né? Não quero bandido chulé, quero só os ricos. E no direito do trabalho, você tem a opção de trabalhar advogando para empregados e ainda assim, para um nicho específico, você pode se especializar em bancários, pode se especializar em cabeleireiros, né, que trabalha nos salões de beleza. Então, você ainda tem como nichar, né? Dentro do Sim. trabalho. Representando os empregados. Eu posso ter um nicho específico, eu posso trabalhar com direito esportivo, né? Porque existe contrato de trabalho, de atleta. Sim. E se você for pensar na advocacia, né, empresarial trabalhista, você tem aí um outro olhar do direito. E você pode trabalhar só com contencioso, ou seja, com processos judiciais, você pode ser só consultor. Eu geralmente, quando eu ofereço os meus serviços, né, eu sou procurada geralmente por causa de demanda trabalhista, já tem uma ação proposta, a empresa tem que fazer a defesa.
Mas eu acho que funciona quando há uma preocupação com o preventivo, para diminuir o passivo trabalhista. O que é o passivo trabalhista? Você tem uma empresa. E aí, o que eu faço com o meu funcionário? Meu funcionário faltou, posso descontar? Não posso. Ele faz hora extra, tem que pagar hora extra, tem banco de horas. Como é que funciona o banco de horas? Né? Então, quando está tudo certinho e há um advogado para fazer esse tipo de consulta, o que eu posso, o que eu não posso fazer com o funcionário, aí você consegue reduzir o passivo trabalhista. Eu lembro que a época da pandemia, naquele período de lockdown, que ficou todo mundo preso dentro de casa, eu trabalhei de forma enlouquecida. Por quê? Porque era quase que diariamente que saía uma medida provisória com regras dessas relações de emprego, e eu era cliente me passando mensagem no WhatsApp, me passando e-mail. O que eu faço com o meu funcionário? Essa tá grávida, o que eu faço? Deixo em casa ou não deixo? Então, eu trabalhei muito, porque uma coisa é você achar que deva ser feito. Outra coisa é você falar para uma empresa de 200 funcionários, faz isso com o teu funcionário. Então, eu lia, eu tinha ali a minha interpretação da medida provisória, mas eu nunca quis arriscar o dinheiro do meu cliente, né? Então, eu ainda ia depois assistir lives, eu tenho professores, né, da minha formação, que são bem ativos, assim, em redes sociais. Então, eu ainda ia assistir para ver se realmente o que eu tinha pensado ali que podia ser feito, para no dia seguinte de manhã dar orientação. Então, eu acho que o que melhor funciona é isso. Esse trabalho de consultor. Só que, infelizmente, não existe uma educação para aquela pessoa, um curso básico para a pessoa que quer empreender, que abrir um negócio. Ele acha. Oi, ó, deixa. E nem foi combinado, hein? E nem foi combinado, produção. Ó, é a professora que tá falando, não sou eu não, hein? Então as pessoas acham que, vamos, tá, igual uma vez eu fui atender um cliente foi ao escritório e a esposa dele tinha sido demitida. Uhum. E ela tinha recebido, ela queria abrir uma franquia de uma pizzaria com o dinheiro da rescisão dela. Eu olhei, eu falei, mas a senhora tem expertise, assim, sabe fazer pizza, né? E o estudo ali, o impacto, aquele lugar precisa de mais uma franquia, de uma pizzaria. Então as pessoas, elas é o sonho de empreender, ele é latente no brasileiro, eu acho, Sim. né? Então as pessoas às vezes pagam e pagam caro para ver. Porque depois que você tem um CNPJ nascido, para você dar baixa não é fácil, porque você tem um monte de certidões que precisam estar zeradas. E quando tem empregado, então, aí que o negócio pode degringolar mesmo. Então, para o pequeno, para o médio empresário, às vezes ele acha que é um custo que ele não precisa ter um advogado para orientar o que fazer. Precisa ter folha de ponto, não precisa. Por exemplo, uma empresa com até 20 funcionários, ela não precisa ter folhas de ponto. Mais de 20 funcionários, obrigatoriamente tem que ter. Então, quando a gente fala de uma ação ajuizada pleiteando horas extras, a primeira pergunta que é, quantos funcionários tem a empresa? Se a empresa tem 5 funcionários, é o empregado que tem que fazer prova de que fazia horas extras. Se a empresa tem 50 funcionários, ela tem que obrigatoriamente juntar as folhas de ponto com a defesa. Se ela não tem folhas de ponto, há uma presunção ali de que ele está falando a verdade. Então, assim, esse tipo de orientação que às vezes parece ser simples, básica, mas que não tem. O cara tem um restaurante que tem 8 funcionários, que tem 12 funcionários. Aí um deles ajuiza uma ação. Eu não tenho folhas de ponto. E daí? Não tem que ter mesmo, porque a lei não disse que você tinha que ter, então vamos lá, testemunhas. Então, essa orientação é extremamente necessária. Então, às vezes, o que parece ser caro, a manutenção de um advogado para dar orientação jurídica ali mensal, mas, na verdade, se você for pensar, porque às vezes uma açãozinha dessas, o cara consegue receber 50 mil, 80 mil, 100 mil. Quando alguém, um funcionário pega a notificação e não sabe o que fazer, o próprio dono do negócio põe na gaveta, acha que não vai dar em nada. Aí lá na frente você tem uma desconsideração da personalidade jurídica, aí vai no patrimônio do sócio. Uhum. Então a Justiça do Trabalho não é brincadeira. Não é. Eu acho que, do ponto de vista de patrimônio de pessoa física, ela com a tributária ali estão pau a pau. Eu acho que a trabalhista é, inclusive, pior. Não, o tributo, o sócio majoritário é o leão. O tributo é pior. O pior. Mas na sequência vem a trabalhista.
E quando você estava falando tudo isso, só me vinha à cabeça quem não escuta cuidado, escuta coitado, É. né? Porém, professora, no Brasil, a gente traz aqui, né, no podcast, a gente traz médico, a gente traz um monte de gente que existe essa característica de ou você cuida, né, preventivamente das coisas, ou você vai vir, né, vai receber uma surpresa que é muito grande. Então, assim, não existe essa cultura no país, Não, não infelizmente. existe. Infelizmente não tem. Com certeza é muito mais barato você fazer uma proteção, né, jurídico-trabalhista, Sim. uma proteção Uhum. jurídico-trabalhista mensal, onde, olha, faz isso aqui, porque aí você não vai ter E o grandes pequeno problemas, que né? tem uma assessoria jurídica, trabalhista, porque geralmente ele já tomou uma ferrada lá na Justiça do Trabalho. Com certeza. Aí ele se assusta, né? Aí ele resolve se resguardar. Ah, eu tenho eu vou, obviamente não vou falar nomes aqui, eu tenho um cliente, né, que você não sabe aí, papai é dono de imobiliária, né? Tem um cliente que chegou pra mim e falou, Heitor, olha, eu tô com um problema, que é eu tô com um 001 processo trabalhista. Aí, um mesmo é um processo trabalhista. E esse processo trabalhista, ele tá. Parece que eu não posso vender o meu imóvel. Falei, tá, vamos lá, vamos dar uma olhada em anos reais e tal, né? É, Já tinha um gravame na ONU Reais dele? muita coisa. É. E não tinha um, não, tinham 5 processos. Ele não sabia de outros 4. Ele não tinha tomado conhecimento dos outros 4 processos. Detalhe, processo de 2002, de 2012, processo de É 2009, isso. É ele isso. nem sabia. Sim, sim. E assim, né? Empresa de serviços gerais, né? Que é ASG. a ASG. Então, assim, tudo que ele menos queria era passivo trabalhista. Sim. Ele vai. Eu falei, olha, provavelmente você não. Vender, esquece, tá? Tá com disponibilidade de bens. Vender, esquece, não tem como vender. E assim, tomara que não vale, não. Provavelmente vai. Provavelmente. Então, tem um cadastro que o juiz do trabalho, se lançar ali o CPF, o CNPJ, automaticamente, tantos quantos forem. Eu tenho um cliente que ele tem uma distribuidora e também faz construção e venda de imóveis. Então, assim, ele tem uma certidão de RGI robusta. Uhum. E o processo que fez ali o apontamento, ele era, sei lá, de uns 400 mil. Se você olhasse, ele tinha mais de 10 milhões ali em patrimônio. E eu tive um problema sério no final do ano retrasado. Por quê? Porque ele tinha algumas certidões, algumas compra e vendas, né? Ele tinha que fazer ali aquela escritura Uhum. e estava tudo bloqueado. Então eu tive, e no apagar das luzes, porque a gente tem o recesso da justiça no final do ano, em dezembro, e eu precisava, pô, tudo bem, tipo, falar pro juiz, tá, na verdade a dívida já estava até paga, porque houve também um bloqueio em conta. E o que demorou foi para sair a restrição. Então, eu falei, tudo bem, um imóvel já é suficiente para essa dívida. Então, libera os outros, por favor, Uhum. né? Então, a justiça do trabalho não é brincadeira. Então, às vezes, eu sou procurada por processos de 2013, 2012, 2009. Aí, por quê? Porque a justiça já bateu na porta tem uma penhora online na conta da pessoa física. Você vê como a professora é uma pessoa educada, né? Porque eu diria, a água já bateu na bunda, né? Você falou, a justiça já bateu na porta, a água já bateu na bunda. Mas é isso, né? Então, É. e a pergunta é, é mais barato contratar Ah, com certeza. uma, Assessoria. uma assessoria do que ir no litígio, né? Contratar no litigioso. É, porque a assessoria que eu falo para ser contratada é a preventiva. É justamente para falar, olha, você precisa ter folha de ponto. Você vai fazer um banco de horas, vai pagar as horas extras. O funcionário faltou. Ó, tem alguns segmentos que os funcionários são mais problemáticos, né? Então, tem um determinado segmento, que eu não vou ficar falando de ninguém aqui para ninguém se sentir ofendido, mas que tem uma certa recorrência em situações de advertência e suspensão por indisciplina, né, por desídia. Desídia com.
Disserte. Desídia é aquele funcionário indolente, preguiçoso, que falta à toa, que chega atrasado. Então, essas práticas, elas são chamadas de práticas desidiosas. Então, o funcionário que não justifica uma falta, ele vai ser descontado, ele pode tomar uma advertência. Então, eu já tive caso do funcionário em 365 dias, ele tem 81 faltas no ano. Sensacional. Faltou 20 e tantos por cento no ano. Então, aí esse funcionário é dispensado por justa causa. Então, assim, às vezes eu falo de justa causa para um cliente novo, o empregador até se arrepia, porque ninguém quer aplicar a justa causa porque acha que quando ele procurar a justiça ele vai conseguir reverter. E não é assim. Se for bem feito, se tiver uma orientação adequada, não vai reverter. Não vai, eu posso garantir. Agora, eu preciso de um dossiê do funcionário para mostrar que aquela conduta foi reiterada, que há ali advertências, porque a falta grave, o empregador precisa mostrar para o funcionário que não está de acordo com aquilo ali. Então, primeiro ele dá uma ideia, né? É o famoso, né, dá aquela enquadrada, fala, meu filho, a verbal, né? Depois ele precisa dar uma advertência escrita. Por quê? Porque ele já está indicando, olha, eu não estou compactuando com essa sua prática. Sim. Você faltou. Por que você faltou? Não tem justificativa? Vai levar a falta. Mas eu estou mostrando, olha, eu não concordo com isso. Se você continuar com essa prática, você vai ser dispensado por justa causa. Então, eu preciso mostrar que eu não... E você vai... Existe uma coisa chamada gradação da punição. Eu não posso aplicar uma punição de 20 dias para o cara que faltou uma vez. Eu não vou suspender a pessoa que faltou uma vez. Mas aí ele já faltou não sei quantas vezes, não justifica. Porque imagina só, uma empresa que trabalha com turnos de revezamento. 12 por 36. Um cara falta, acabou, né? Acabou. Aí eles ficam, os donos das empresas, ficam igual um doido procurando alguém. E assim, ninguém tem funcionário na manga, né? Para falar, para cobrir as faltas. Não existe isso. Então, você tem um quadro de funcionários que está tudo redondinho. Aí, você tira uma peça daquela engrenagem, o negócio desanda. Né? Então, precisa sim mostrar ao funcionário, olha, eu não tô de acordo com essa sua prática. Se você continuar assim, você vai ser dispensado. E quando a gente fala de justa causa, a gente está falando de uma punição que é pecuniária, né? É dinheiro, né? É dinheiro que ele perde. Então, se realmente, de fato, não for bem aplicada a justa causa, porque o juiz do trabalho, ele tende a entender que, não é, tá? Mas ele tende a entender como se fosse uma dupla punição, porque ele já perdeu o emprego. E também perde dinheiro, só que nesse meio só ele esquece que, na verdade, que foi ele que deu causa, né? Não foi porque existe a dispensa imotivada. Sim, no Brasil ainda é permitido demitir. Né? Pois é, mas quase que quase como se não fosse, Engraçado, né? Não faço ideia de se é verdade ou não, e também não estou te perguntando se você sabe se é verdade ou não. Um amigo meu, que a irmã dele morava na Alemanha, falou, olha, na Alemanha não pode demitir sem justa causa. Porém, corte de gasto na empresa é uma justa causa. Então, assim, olha, você tem que mandar, você manda pro governo e fala, ó, eu demiti fulano, ciclano e beltrano porque eu tava cortando custo, tá? Então, aí no caso seria um justo motivo, né? A justa causa que eu falo aqui é falta grave do funcionário, é diferente. É individual, né? Porque tem lá embriaguez, indisciplina, insubordinação, a desídia que eu falei, né? São práticas ruins do funcionário. E que, na verdade, se ele também não for punido, ele acaba contaminando o meio. Porque imagina só, a pessoa começa a faltar, o empregador nada faz. Quem está trabalhando, você acha que é um otário, né? É a tal da impunidade, né? Então, que é um mal brasileiro. Então, a justa causa, ela pode ser aplicada? Pode, deve. Mas desde que seja bem feito. Porque se não fizer direitinho, o funcionário vai ajuizar uma ação e ele vai conseguir reverter na Justiça do Trabalho, facilmente. Estamos vivendo, né? Um momento de mudança de comportamento e tudo mais. Se é positivo ou negativo, não vamos entrar no mérito. Mas algumas empresas estão com códigos de conduta e tudo mais. E tudo o que você me falou até agora, me corrija se eu estiver errado, me parece estar previsto em lei. Quando uma empresa faz um código de conduta, por exemplo, o que pode fazer, o que não pode fazer. Regimento interno. O regimento interno, ela pode aplicar
ela pode aplicar punições a quem não se submeter a esse regimento? Então, o regimento interno, ele precisa ser disponibilizado para o funcionário, porque como é que eu vou saber o que eu posso e o que eu não posso fazer se eu nunca tive acesso àquilo ali? A partir do momento que o regimento interno ele é disponibilizado para o funcionário, ele tem ciência daquilo ali, ele vai ser punido. Então, às vezes, tem questões relativas à vestimenta, de respeitar ou não o uniforme, de colocar acessórios. Então, e é justamente por isso que a gente percebe uma tentativa também, além de redução de custos, de não ser empregado, né? Porque a gente está falando aqui de uma relação de emprego, quando há uma carteira assinada. Então, existe um poder diretivo do empregador. Ele tem o poder de fiscalizar, ele tem o poder, inclusive, punitivo, de punir. Então, a gente está falando aqui, que fique claro, estamos falando aqui de uma relação de emprego, a pessoa que tem a carteira de trabalho assinada. Porque, do contrário, claro, ainda que você não seja meu funcionário, a partir do momento que a gente celebra um contrato para você trabalhar na minha empresa, como prestador de serviço, tem ali um regramento básico que você precisa seguir. Mas eu não posso, por exemplo, aplicar uma advertência. Eu posso, se você, sei lá, eu tenho um consultório odontológico e eu te contrato como prestador, a gente tem um contrato de prestação de serviços. Se você tem lá um horário para atender os pacientes e você não foi, é óbvio que você não vai receber por aquilo ali. E eu, na verdade, o que eu posso fazer com esse contrato é romper. Eu não tenho como punir aquele dentista que não apareceu no horário que ele combinou com você. Sim. É igual o cabeleireiro no salão de belezas que não é empregado, que é MEI. Se ele está com a agenda vaga depois da hora do almoço e quiser ir embora, ele vai embora. Uhum. Ah, mas se chegar alguém, se você achar que aquele cabeleireiro não está funcionando bem, você troca, você rompe o contrato com ele e contrata outro. O que você não pode jamais nessa contratação, nessa modalidade de contratação, é falar, não, você tem que ficar. Porque aí passa a existir o que a gente chama de subordinação jurídica. Aí acabou. Justamente. Aquele contrato ele vai ser tido como nulo na Justiça do Trabalho e a conta fica ainda maior, porque a gente está falando de recolhimento de INSS, com juros, com multa. FGTS. Não, isso tudo com juros e multa. Então não é só o recolhimento, a conta ainda aumenta, né? Uhum. E outra coisa, a gente está falando, para não haver uma relação de emprego, não pode ter subordinação e não pode ter assiduidade. De novo, gente, não sou do direito e não pode ter assiduidade. Então, não pode ir repetidamente. Um dos primeiros artigos da CLT, o artigo 3º, ele traz os requisitos básicos de uma relação de emprego. É o que a gente brinca, o SHOP, né? É o SHOP. Subordinação jurídica, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Só que você, como prestador de serviço, você vai ter pessoalidade. Você vai ter a habitualidade e você vai ter a onerosidade. Então, o X da questão está na subordinação jurídica. O que é isso, Andréia? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas numa relação de prestação de serviço, não é quase obrigatório existir uma subordinação? Não, eu dei um exemplo aqui do salão de beleza. Eu trabalho no seu salão como MEI, microempreendedora individual, eu sou autônoma. Então, eu tenho autonomia do meu trabalho. Eu não estou subordinada a você. Isso quer dizer o seguinte: olha, eu olhei aqui a minha agenda amanhã, eu não tenho cliente de manhã, eu vou chegar meio-dia, tá? Você vai falar para mim o quê? Ok. Se você falar para mim, não, senhora. E se chegar alguém aqui às 11 para fazer a escova no cabelo? Aí você está criando uma relação que eu estou subordinada a você. Então, esse é o diferencial. Tem autonomia? E é nisso que o juiz do trabalho vai se pautar para afastar ou reconhecer o vínculo de emprego, a subordinação jurídica, porque os outros requisitos, esses básicos, esses 4 que eu falei, né? Você tem, na prestação de serviço, você tem presente também. Entendi. Nossa, então é muito complicado do ponto de vista, né, de quem está agendando. Porque eu tô contando com uma pessoa a menos na empresa, por exemplo, né? Não é uma relação fácil. Não é, não é. E ponto, esquece, falei de ponto
Nem pensar, Não, não é né? empregado, ele tem autonomia. Então, é o que eu falo. Ah, essa pessoa não tá trabalhando direito, porque ele vê que a agenda tá vaga, vai embora. E com certeza, quantas situações não acontecem de alguém chegar para querer fazer uma unha, fazer um cabelo e não tem nenhum profissional ali para atender. Então, o certo seria que aquele dono do estabelecimento ele fosse rompendo esses contratos e contratassem pessoas que estivessem dispostas a estar ali esperando. Porque a autonomia é do profissional, o profissional que decide se vai ficar ou se vai embora. Só que quem está com o estabelecimento aberto, né, pagando os custos daquele estabelecimento estar aberto, a pessoa quer que fique. Sim. E por isso que acaba, ainda que inicialmente, a ideia seja de autonomia naquela prestação de serviço, com o passar do tempo, você percebe nitidamente a criação de uma subordinação. Porque ele começa a falar, não, o cara não vai embora. E se chegar alguém? Não, como é que você vai chegar meio-dia? E se a pessoa quiser passar aqui de manhã para cortar o cabelo? Porque vai ter uma reunião. Então, a partir do momento que ele começa a impor isso, você tem a caracterização da subordinação jurídica. Então, assim, eu dei um exemplo de salão de belezas, mas isso acontece em qualquer relação, que hoje, o que a gente percebe hoje, né? A tentativa de afastar o vínculo de emprego com o que a gente chama de pejotização, a criação de pessoa jurídica. Por quê? Porque esse artigo que eu falei ainda agora, o artigo 3º, ele fala que para ser empregado tem que ser pessoa física. Então, se você é pessoa jurídica, tu não é empregado. A lógica é essa, Sim. né? Só que você ajuiza uma ação e você vem detalhando ali a existência da subordinação jurídica. Então, seu pedido é de invalidação daquele contrato celebrado, que ele pode ser o mais lindo que for. Eu falo, às vezes o cliente vem com essas ideias mirabolantes, né? Eu fico ouvindo. Ah, sim, claro, claro. Ah, doutora, então você faz um contrato assim, assado? Eu falei, sim, pode um contrato de 20 páginas, que não vai valer de nada. Porque ele vai ajuizar uma ação e ele vai, com certeza, conseguir testemunhas que outras pessoas que também prestavam os serviços ali, e ele vai conseguir invalidar aquele contrato lindo. Porque existe um princípio que se diz princípio da primazia da realidade sobre a forma. Então, a forma seria o quê? O contrato lindo, maravilhoso, assinado. E a realidade é o que acontece. E o princípio existe justamente para isso, porque o juiz fala assim, amigo, beleza, teu contrato tá bonito, mas nesse caso aqui não se aplica, porque ele era subordinado a você. Então você deveria ter assinado a carteira dele quando você não assinou, então aqui na justiça a gente vai reconhecer o vínculo. E é pesado. Às vezes, a gente até consegue fazer uns acordos sem vínculo, né? Numa situação dessas, é o que eu sugiro, é o ideal. Faça um acordo sem vínculo de emprego. E aí, esse acordo tem que ser homologado na justiça. Ah, não, eu tô falando de uma ação proposta. Existe a possibilidade de você fazer um acordo extrajudicial. Né? Uma pessoa que trabalhou numa empresa e antes de propor uma ação pode tentar ali um acordo que vai ser homologado pela justiça. É o que a gente chama de jurisdição voluntária, né? Porque as partes voluntariamente procuram a justiça já juntos ali num objetivo de fazer um acordo. Eu estou falando de uma ação proposta. O cara propôs ação pedindo vínculo de emprego e todas aquelas parcelas advindas da relação de emprego. Para uma audiência, quando eu vejo uma situação dessas, que é aquele batom no colarinho, né? Não tem muito o que fazer, eu falo, olha, vamos tentar um acordo, sem vínculo de emprego. O cara só vai receber, não vai contar para tempo de serviços, mas, dependendo do período, do que está sendo pleiteado, a gente faz acordo sem vínculo de emprego. É uma saída, é uma opção. Entendi. E tem bastante. E tem muito caso, assim. Tem um restaurante aqui próximo, onde a dona, assim, ela dá até pena de conversar com ela, que ela saiu de um império, um palácio, né, de um restaurante gigantesco para uma portinha. Ah, não. Ela, Ações acabam com qualquer empresa. ela teve que vender tudo, tudo.
Infelizmente. Mas é o que eu falei para você lá no começo aqui do nosso bate-papo, que as pessoas, o empresário brasileiro, independente de ser pequeno ou grande, se você está com uma porta aberta e você tem funcionários, eu sugiro que você tenha uma assessoria jurídica, justamente para não acontecer isso. Deixa eu fazer uma pergunta, vou voltar a uma casa. Você estava falando da prestação de serviço. Eu vou usar, gente, o exemplo aqui do salão de beleza, mas faça um paralelo aí com outras coisas que vocês conheçam. Tem um salão de belezas, eu tenho um prestador de serviço, que é um cabeleireiro, e ele fez alguma coisa com o cliente, fez um cabelo mal feito, a pessoa não ficou satisfeita, e aí o cliente processa o salão de beleza. Obviamente eu estou falando de direito civil, né? Mas só porque me pintou a curiosidade. E aí, esse prestador de serviço, ele é solidário? Ele entra no processo como polo passivo também ou não? A princípio, não, né? Porque se você for pensar no salão que está aberto, a pessoa, ela procurou um salão de beleza para contratar alguém. Mas nada impede amanhã, porque existe uma ação que a gente chama de ação de regresso, né? Tipo, eu respondo por você, mas se na verdade a culpa foi sua, eu depois que pagar, eu consigo cobrar regressivamente de você. Então não é comum, até porque, né, não é a minha área, mas assim, a legislação que garante a proteção e defesa do consumidor, ela trata responsabilidades distintas entre o estabelecimento e o profissional. Então, para você, consumidor, é mais interessante ajuizar uma ação em face do estabelecimento, para você conseguir a reparação do seu dano. Tá? Agora, nada impede que amanhã ou depois, dependendo do tipo de contratação, que o salão de belezas, depois que ele arque judicialmente com aquele prejuízo, que depois ele vá atrás do real responsável por aquele dano lá no cabelo do cliente, na pele do cliente, né? Entendi. Então existe essa possibilidade dele correr atrás, né? Depende do tipo de contratação, porque o risco do negócio é do empregador. A gente tá trazendo para uma situação de empregado, né? Agora, se não é empregado, aí tem que ver com o que ficou combinado naquela contratação, né? Do profissional autônomo. Mas se for empregado, o risco do negócio é do empregador. Que loucura. Agora, por exemplo, falando aí desse espaço de salão de beleza, tem uma depilação a laser, que tem todo um protocolo para ser seguido. Aí a profissional não segue aquele protocolo. Então, de repente, a gente consegue sim uma reparação. Porque a pessoa jurídica, ela tem como pedir, inclusive, indenização por danos morais, né? A pessoa vai para a internet denegrir a imagem da empresa. Então, assim como a pessoa física, a pessoa jurídica também tem direito à reparação do dano. Então, se consegue comprovar que a cliente teve uma queimadura na pele, porque a profissional não respeitou ali o que deveria, o protocolo a ser seguido, com certeza. Mas aí a cliente, ela vai processar quem, né, no linguajar popular aí? Ela vai ajuizar uma ação em face da empresa. Então, é complexo. Sim. Mais uma vez, é preciso uma proteção, né, preventiva, jurídica, enfim, que se você quiser falar com a professora sobre isso, você entra em contato aqui no telefone abaixo. A assessoria jurídica trabalhista, né, empresarial, ela está crescendo. Eu já trabalho há 20 anos com isso, sempre advoguei na área trabalhista empresarial. Então, hoje eu percebo uma procura maior, né? Justamente por isso, porque as pessoas, elas têm esse sonho de empreender, começa sozinho, aí o negócio começa a crescer, aí o que era uma barraquinha, um food truck, vira né, ele começa a crescer, 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 aí contrata alguém, aí não assina a carteira, aí a pessoa fica lá, abre e fecha o negócio. Então, quando ele leva a primeira traulitada na Justiça do Trabalho, se ele ainda conseguir manter o negócio dele aberto, dependendo... Porque, por exemplo, essa situação, que infelizmente acontece, o cara tem um quiosque de chaveiro, e só o chaveiro que trabalha.
o funcionário. O cara abre e fecha, de 9 às 9. Se você for considerar uma jornada de 9 às 9, a gente está falando de 12 horas de trabalho. A CLT diz que você tem que trabalhar 8. A partir da 8ª hora é extra. Coloca isso aí em 6 dias na semana. A quantidade de hora extra que essa pessoa fez. Fora o domingo, Os né? reflexos, não, e reflexos, né? As horas extras elas vão refletir em todas as parcelas, 13º, férias, todos os recolhimentos. Então, uma ação dessas ajuizada, dependendo do tipo, do período que ele trabalhou, quebra um negócio. Uma vez, né, cliente meu de imobiliário, né? Falou, não, porque meu negócio é muito bom, porque eu tenho uma margem de 50%. Eu falei, então, olha, provavelmente você tem algum custo que ele está escondido Com aí, certeza. né? Porque senão A conta não né, fecha. o BTG Pactual, o Itaú, ele estava fazendo o que você faz, ele não estava sendo banco, entendeu? Ah, não, mas pô, nunca tomei trabalhista. Falei, calma, você ainda não Ainda tomou. não. Você ainda não tomou. Ainda É não. outra questão, né? É, enfim, Cleato, o que acontece? A gente vê uma mudança muito grande aí, né? 2020, 18 de março de 2020, veio o Globocop, filma, eu lembro disso como se fosse hoje. Filma ali o Saara, Ninguém. que naquela hora Tava devia um estar fervo. um formigueiro, ali 8h30, 8h30, devia estar um formigueiro e não tinha uma viva alma. Muita gente quebrou. Eu lembro que desse dia eu morava ali na Curicica e o meu escritório era na freguesia, na Gabinal. E aí eu fui de carro, eu cruzei com um carro, né? Cruzei com um carro. Coisa que, sei lá, eu passaria por dezenas, centenas de Parece carros. filme americano de fim do mundo, né? E o Parecia. Walking Dead. É. Isso trouxe uma série de coisas, né, uma série de atividades para as relações trabalhistas, para as relações como um todo, né, cara? As crianças estão diferentes, o mundo mudou, Uhum. né? Acelerou algumas coisas, melhorou outras, piorou outras, e a gente veio com o tal do teletrabalho, Trabalho híbrido também. o híbrido e o teletrabalho, né? É, e aí, o que você pode falar assim pra gente de flagrantemente, e aí para empregados e empregadores, o que pode e o que não pode no teletrabalho? Bom, comece pelo mais fácil, né? O que pode e o que não pode? Então, na verdade, a legislação hoje, ela não traz nenhuma diferença entre quer ver uma situação que todo mundo vai atentar para isso agora? As questões de ergonomia. O pessoal está trabalhando em casa, em que mesa, em que cadeira? Porque dentro de uma empresa você corre o risco de ter uma fiscalização. Você tem uma altura para o seu braço estar aqui, você tem a altura, a cadeira que é uma cadeira própria, né? Uhum. E em casa. Quantas pessoas, quando veio a pandemia, não trabalhavam no banquinho na cozinha? E aí, como é que fica? Quem vai arcar com esse problema de saúde? Porque a pessoa pode, de repente, adquirir uma lesão por esforço repetitivo, um problema na cervical, um problema na coluna, no punho. E o INSS fica como com isso? Auxílio-doença. Estou dando aqui um corte. Então, não há legislação hoje que trate de forma diferente quem trabalha dentro de uma empresa e quem trabalha dentro de casa. Não tem. Não tem. Não tem. Hoje não tem. Então, o que a gente percebe de 2020 para cá, muitas empresas perceberam que o espaço que elas tinham era um custo desnecessário. Muitas empresas diminuíram significativamente a sua área, né, de trabalho, de estabelecimento. Muitas empresas adotaram o sistema híbrido. Hoje em dia já há contratação nessa modalidade, a pessoa trabalha, né, 2 dias presencial, 3 dias em home office. Mas essas questões de. Quer ver uma coisa? A fiscalização. Se não ficar em cima, a pessoa acha, porque está em casa, ela vai resolver a vida dela de manhã e tarde e noite ela vai começar a trabalhar.
Então, às vezes, isso pode virar uma hora extra, porque como é que tem um registro do acesso? Eu vi uma matéria recentemente, não é, isso não é uma questão isolada no Brasil, isso é no mundo inteiro. Uhum. Era uma empresa na Austrália, salvo engano, que o laptop da funcionária, ele tinha ali um aplicativo, não domino assim nem esses termos do... Então, se eu falar alguma atecnia aqui nesse mundo, por favor, me perdoe. Mas a pessoa, ela, ao teclar, a empresa identificava se a pessoa estava trabalhando ou não. E aquele laptop ficou um tempo, né, inerte ali. Na verdade, a pessoa devia estar online, óbvio, né? Uhum. Mas o teclado não foi usado durante um tempo considerável. E essa pessoa foi dispensada por justa causa, porque fingiu que estava trabalhando e, na verdade, não estava. Então, as empresas, elas passam a desenvolver softwares justamente para poder fiscalizar o cara que está em casa. Não vou falar o nome do banco aqui, ok? Não que eles vão me processar. Esse gigantesco comunicador que sou, né? Não que eles venham atrás de mim, mas posso estar aí recorrendo em. Porque eu ouvi da pessoa um banco que obrigava todo mundo a trabalhar com webcam aberta. Sim, mas isso acontece. É, tinha que trabalhar com webcam aberta. Mas eu não vejo nem problema nisso, não. O que acontece é que se torna improdutivo, porque como existe essa mentalidade, mas eu vou te falar do brasileiro também, do empregado, que não se dá conta que, na verdade, ele está em casa, mas ele está em casa para trabalhar, não para Sim. resolver a vida dele. Ele não está de férias, nem de folga, né? Então, as pessoas começam a se tornar especialistas em marcar reunião. Outro dia eu ouvi alguma sátira assim nesse sentido. Porque a pessoa marca reunião para marcar reunião. Acontece muito, marcar. Acontece muito. Por quê? Porque é uma forma de tentar fiscalizar à distância a pessoa para ela trabalhar. Então, acho que é uma mentalidade que precisa ser mudada das pessoas que estão trabalhando. Porque se eu tenho que trabalhar de 8 às 5, não é porque eu estou em casa que eu vou deixar para malhar às 10, porque a academia está mais vazia, que eu vou marcar a minha consulta às 2 da tarde, porque é a data mais próxima que tem. Então, as pessoas também... Acho que falta muito bom senso, né? Falta bom senso, falta, vou usar uma palavra aqui, maturidade, né? As pessoas não entenderam que elas não estão em casa, elas estão trabalhando De casa. de casa, né? Não é uma questão de uma preposição mal colocada aí, talvez. É, mas as pessoas foram se acostumando. Mas vou te falar, eu não me acostumei. Eu as pessoas não estavam mais trabalhando no escritório, né? Mas o escritório era meu, eu abria e fechava a hora que eu quiser, que eu queria. Não era um prédio comercial, era tipo uma loja de rua. Eu abria, fechava a porta, ficava lá dentro trabalhando sozinho, porque eu não consigo trabalhar de casa. Em casa eu tenho Netflix, em casa eu tenho o Xbox, que é maravilhoso. Em casa eu tenho TV a cabo, em casa eu tenho o YouTube, pô, sensacional. Pô, Heitor, mas não tem. é, no trabalho também tem, mas É disciplina. a Nem minha todo mundo cabeça. não está programada para isso. Exatamente. Eu. A mesma coisa de estudar. Eu, quando eu era moleque, eu tinha aula no preparatório, eu tinha aula de 1 da tarde até 7 da noite, mais ou menos. O que eu fazia para estudar de manhã? Eu ia para a biblioteca. Eu não conseguia estudar de casa. Eu tinha que ir para a biblioteca para o meu cérebro entender que você não está em casa. É perfil, né? Tem pessoas que funcionam bem em casa, estudando, trabalhando, e tem pessoas que precisam de sair daquele ambiente, né? Eu vi no Twitter, no X, né? Antigo Twitter, o cara falou assim: meu chefe inventou uma modalidade nova. Né? É o híbrido presencial. Não, é o presencial à distância. Alguma coisa assim, né? Que era o seguinte: ele trabalhava com design, alguma coisa que ele precisava de um computador muito bom. E aí, ele tinha um computador muito bom na casa dele. E no trabalho, o computador não era tão bom assim, era um computador mediano, mas que a produtividade dele caía muito. Então o que ele falou, chefe, olha só, posso fazer o trabalho de casa? Porque a minha máquina é muito boa. Tá bom. E aí eis que veio uma ordem para todo mundo ir trabalhar. Falei, pô, cara, mas
falei contigo, né, que a minha máquina é muito boa, vê se dá pra abrir uma exceção e tudo mais. É, E ele falou, não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, você vem pra cá, a gente vai colocar um acesso à distância pra tua casa, e aí você acessa o teu computador de casa daqui da empresa. Genial, pô. Coisa de brasileiro, não tem jeito. Mas é bem nesse tipo mesmo. Cleto, deixa eu te falar, né? A gente poderia passar por todo esse podcast aqui sem polêmica, né? Apesar da justiça do trabalho em si já ser polêmica o suficiente. Vou aproveitar que eu tô com operadores do direito aqui, né? Tô com uma operadora do direito aqui. Você. A gente já tem uma relação aí, né? De profissional bastante tempo, quase um ano já, né? Vê Verdade, como passou rápido. verdade. Eu queria saber a tua opinião sobre o atual momento, né, do país com relação a. Agora a gente teve algumas. Como é que eu vou dizer? Algumas coisas apareceram na mídia, né? E o que deveria ser nosso norte jurídico, né? Parece que não está tendo uma relação muito republicana e isso é completamente opinião minha, né? É só uma opinião. Me parece que não ser muito republicano, uma pessoa que está numa cadeira, ela, ao mesmo tempo, poder ser o acusador, enfim, todas as figuras, né, concentradas numa figura só. Eu quero saber a tua opinião sobre a atual situação do Estado democrático de direito no país. Qual é? Ó. Respirar fundo para responder, né? Não, eu acho que não pode existir interferência, já que há uma autonomia entre os três poderes. Nós temos na Constituição o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, e cada um tem a sua autonomia, e eu vou trazer para uma situação micro, tá? Eu sei que você falou do nosso órgão supremo, né? Mas, por exemplo, Você que tá falando. quando você tem, vou te dar uma situação, a gente ainda agora falou sobre pandemia, e eu quero que vocês reflitam o que eu vou falar aqui. A questão de vacinação. Assim que tornou-se obrigatória a vacinação em crianças, da vacina por causa da pandemia, eram pais separados. Olha como há uma complexidade no que eu vou falar aqui, não tem nada a ver com política, é a questão de comportamento do judiciário. Por favor, me deem atenção, não tenham aí um pré-julgamento em relação ao que eu vou falar. Pais separados. A mãe queria vacinar e o pai não queria que vacinasse a criança. A mãe ajuizou uma ação e antes do pai se manifestar, o juízo autorizou a vacinação. Aí eu pergunto a vocês, e se ele conseguisse reverter judicialmente aquela decisão? Como é que se faz se a criança já foi vacinada? Então não tem nada a ver com vacina o que eu estou falando. Estou falando com a questão de se judicializar tudo. Então você passa a ter um órgão que tem autonomia sobre todas as coisas. Porque eu não posso mais decidir, né? Porque olha a delicadeza dessa situação que eu estou falando. Eu estou falando de uma vacina de uma criança, mas podia ser outra ou qualquer outra coisa. A partir do momento. E a lei diz que para que se conceda uma medida dessas, ela tem que ser reversível. E a reversibilidade dessa decisão está onde? Se a criança já foi vacinada. Então, repito, eu não estou falando sobre vacina. Ninguém entrou no mérito se vacina é bom ou ruim. Sim, eu estou falando sobre a decisão judicial. Então, as pessoas hoje, elas, o que a gente chama de ativismo judicial, as pessoas tudo elas querem judicializar. E não raro a gente percebe a decisão judicial passando por cima do executivo. E eu comecei a minha fala falando sobre a autonomia de cada um dos poderes. Se o executivo ele tem o poder de mandar abrir ou fechar, não pode a decisão judicial passar por cima de uma decisão que compete ao executivo, se está lá na Constituição, que é competência do executivo. Então, eu acho que a gente vive um momento delicado.
né? Porque a gente percebe em situações de que um órgão está atropelando o outro. É uma coisa engraçada, né? Mais uma vez, pessoal, a gente tá gravando a gente tá gravando aqui no dia seguinte, onde mandaram praticamente, né? Praticamente mandaram fechar o Twitter, né? Porque ele falou assim, olha, cumpra-se. Olha, a gente vai recorrer. Não, não, se você não cumprir agora, o diretor vai preso. Não, então a gente vai fechar a empresa. Basicamente foi isso. Esse foi o caminho, tá? Ah, mas tem manobra de marketing, tem isso. Não, isso foi o que aconteceu. De sexta passada até hoje. Sexta, sábado, domingo. É, E aí, quando você vai ver, é tão absurdo. E mais, né? O americano. Ah, não é o americano. O povo mais do primeiro mundo, eles nem entendem como uma pessoa tem tanto poder concentrado. E eu não tô falando aqui de ministro, não. Ministro de Tribunal Superior, não. Tô falando de praticamente Então, qualquer essa juiz. decisão que eu trouxe aqui, que eu trouxe o exemplo da vacina, era um juiz de primeiro grau, Exatamente. que simplesmente ele olhou o pedido da mãe, pode vacinar. Ah, mas eu repito, eu não estou discutindo se pode ou não pode vacinar, se a vacina a questão não é essa. A questão é a decisão judicial, para ser concedida de forma antecipada, ela tem que ser reversível. E aonde está a reversibilidade de uma decisão que manda vacinar? Sempre bom lembrar, né? A gente está falando de alguns de juiz de primeira instância. Sempre bom lembrar que só existe um juiz de carreira no Supremo, né? Todos os outros 10 ou eram promotores, né? Ou eram do Ministério Público ou eram advogados. É porque não é uma questão que sempre também foi questionada. Por que, que o nosso órgão supremo não é composto por magistrados de carreira, né? A Constituição ela prevê que seja uma indicação do executivo, aí passa pela sabatina, Uhum. né? Aí sim é nomeado ministro. Então sempre foi assim. Sim. Tá na Constituição, notório saber jurídico, né? E no direito, isso sempre foi questionado, no mínimo, né? Só que com o passar dos anos e com o fácil acesso que o que a internet possibilitou, hoje em dia todo mundo sabe de tudo. E nós temos experts de tudo hoje na Tudo. internet, né? Entra no Twitter, você vai ver um monte de PhD. Então, aí as pessoas se deram conta de como funciona, mas sempre, desde 88, sempre foi assim, né? E só por curiosidade, já teve um médico indicado para STF. Tem quase 100 anos, mas já teve. Que loucura, né? Mas enfim, pessoal. Queria deixar isso aqui registrado, né? Não entrando no mérito de ninguém. Não dá pra. Se Deus quiser, não dá pra mandar prender ninguém aqui nesse podcast, inclusive o apresentador, né? Porque a doutora, ela tem doutorado em saber jurídico, o apresentador não tem. Cleto, é sempre um prazer ter você Ah, o aqui. prazer foi meu. Espero que tenha sido agradável. Com Quero certeza deixar um foi. recado aí, produção, na câmera do meio aqui. Se você é empresário e você precisa de orientação jurídica, não estou falando aqui de litígio, eu estou falando de uma proteção. Se você tem alguma relação com alguma pessoa, né, que trabalha para você, pode ter essa relação de emprego ou não, quem vai saber isso é uma consultoria jurídica, uma assessoria jurídica. Então, por favor, eu quero a sua atenção nesse momento. Eu preciso que você faça uma consulta. A gente vai mandar um questionário para você. E aí você vai responder a algumas perguntas. E se esse questionário chegar no final e você entender que existe uma relação de emprego dentro da sua empresa, faça uma consulta, né, com a professora Andréa Cleto, que eu tenho certeza, assim, isso aqui é muito mais, né, do que é, uma relação profissional que deu muito certo. Isso aqui é outro nível, outro nível, galera. Sempre terminei, tenho 150 e poucos podcasts gravados, sempre terminei com duas perguntas, não vai ser diferente hoje, tá? Vamos lá. Apenas. Achei que a pergunta já tinha vindo, né? Quando você me perguntou sobre o judiciário. Mas vai, Não, embora, não, não. pergunta aí. A penúltima e a antepenúltima sempre teve, sempre vai ter. A penúltima é o seguinte: se você indicaria alguém para estar aí no seu lugar sendo entrevistada por mim.
Tem que falar o nome da Não, pessoa? não. Ah, Sim ou não? sim, com certeza. Ah, show. Eu gosto quando a pessoa. Óbvio, como assim não? É, mas eu não estou interessado na resposta especificamente. Eu estou interessado na velocidade da resposta ou na intensidade da resposta. Passei no teste? Passou. Não, Ah. não é um teste, né? É para saber se eu fui bem ou não. Porque se eu perguntar, eu fui bem. Claro que foi bem. Ninguém nunca vai falar, não, você foi um bosta seca. Ninguém vai falar isso, né? Mas feedback positivo não me leva para frente. Me leva para frente é feedback negativo, né? Feedback assim, você precisa melhorar em tal coisa. O que eu posso melhorar aqui para a próxima vez que você tiver eu ser um comunicador melhor? Sinceramente, assim, eu não vejo nada que haja assim, necessidade de, ah, não, tem que melhorar isso, tem que mudar, não. Foi bom? Foi bom, sempre é. Pessoal, só para deixar registrado mais uma vez, o feedback que tem aqui, pô, podia ter um snackzinho aqui, né? Um amendoim, um MM. Assim, o que acontece? A gente começa a falar e eu sou do café, né? Mas eu já tomei meu cafezinho antes da gente começar, por isso que eu fiquei de boa só com a água. Então tá, então fica registrado aí. Heitor tá se tornando um comunicador melhor. André, muito obrigado. Ah, eu que agradeço a É tão oportunidade. esquisito te chamar de André. Pode chamar de Cleto, é meu Cleto. nome de guerra. Eu fui atleta quando era pequena, quando era adolescente, jovem, e é impressionante. Há muitos anos, assim, as pessoas sempre me chamam, acho que meu sobrenome é diferente e forte, né? É único. É assim, eu não conheço outro Cleto. E é meu sobrenome da parte de mãe, não é nem da parte de pai, né? Mas todo mundo, aonde eu vou, em relações assim, numa loja que eu compro roupa, as pessoas me chamam de Cleto, na igreja as pessoas me chamam de Cleto. Então, assim, aqui, então é muito comum. Ignoram o Andréia, mas eu gosto. Tanto que eu assino, mesmo depois que eu me casei, eu continuei assinando só Andréia Cleto, porque é uma marca, né? O sobrenome diferente, assim, forte, né? Eu só te chamo de Cleto. Não, Né? pode chamar, sem Porque problema nenhum. eu conheço algumas outras Andrés também, clientes e tudo mais. Clientes, amigos, colegas. E fica, mais fácil, Cleto. Todo mundo sabe, aqui na empresa todo mundo sabe quem é Cleto. Né? Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado. Fico por aqui, até mais. Valeu. Tchau, tchau.